bom dia, boa tarde ou boa noite. Obviamente depende da hora que você vai assistir esse vídeo. E bom, hoje não é nenhuma aula, né? É só um bate-papo rápido, né? Alguns alunos, né? A Flávia, não vou falar o sobrenome porque eu não comuniquei ela, não pedi autorização para usar o nome. Então, a Flávia me marcou numa uma publicação no Instagram, chegou a perguntar, comentar alguma coisa na aula, eu disse que iria responder melhor. E bom, falta-se tempo, então estou aqui para responder. Então, Flávia, é para você que fez a pergunta e não só para você, para todos que estão interessados no assunto, né? Então, jejum intermitente, sim, não, talvez ou depende. Então, vamos lá. Para a gente poder conversar sobre jejum intermitente, eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte: muita gente pensa em usar toda e qualquer estratégia possível para diminuir a gordura abdominal e a gordura subcutânea de um modo geral, para adquirir um corpo mais esbelto, mais bonito, etc. e tal. Mas vai um pouco além. Né? Para a ciência, e aqui eu não vou apresentar a minha opinião pessoal, vou apresentar somente o que a ciência traz para a gente. Para a ciência, o tecido adiposo ele é um tecido que vai liberar muitas citocinas, muitos sinalizadores inflamatórios. Daí a gente entende que um indivíduo, quando eu digo indivíduo, pode ser um rapaz, uma moça, um homem ou uma mulher, obesos são pessoas inflamadas de maneira crônica, subinflamados crônicos, pode-se dizer assim. Né? É um tecido que sinaliza muito para a inflamação. De modo geral, esse tecido ele vem aumentando com o passar dos anos. Então, aqui a gente tem um estudo prospectivo lá de 2017, publicado em 2017, onde ele acompanhou o pessoal de 2000, 1999 a 2000 até 2015, 2006, 2016. E aí a gente tem aqui jovens e adultos. Adultos aqui nesse estudo a partir de 20 anos para mais. E jovens aqui entre 2 anos, crianças, e 19 anos. Então juntou uma faixa, né, muito grande, né, de crianças e adolescentes. Mas a gente pode observar que houve um crescimento exponencial. E mesmo nessa idade mais tenra, você vê que, né, durante a época, em determinadas épocas, isso varia, mas de modo geral, né, acompanhando a nossa linha que seria o platô, a manutenção do estado inicial, a gente observa que existe uma diferença entre esse estado inicial e o que nós tínhamos em 2016, né, 2015, 2016, com o aumento do percentual de gordura, já aqui para os adultos jovens de 20 anos em diante, mas o que nos assusta é que isso também já é real para crianças e adolescentes. Então é algo que preocupa, porque é uma espécie de epidemia mundial. Ela está muito atada ao estilo de vida. O estilo de vida sedentário. Né? Aqui a gente tem uma imagem, né, do rapazinho deitado, computador, celular, iPod, iPhone, sei lá o que mais, refrigerante, que é rico em frutose, biscoito, videogame. Então, uma vida sedentária e uma alimentação muito ruim. Qual é o problema da vida sedentária? O exercício ele muda muita coisa, né? E aqui eu não coloquei só a musculação, né, nem a ginástica, botei aqui as lutas, né, o esporte que é representado pelo futebol americano, ele vai gastar energia. Então a gente observa aqui o ATP, adenosina trifosfato, você precisa de energia, vai quebrar, vai liberar um fosfato, vai transformar em ADP, adenosina difosfato, vai quebrar para liberar outro fosfato, AMP. O aumento do AMP, pessoal, o aumento do AMP no organismo está ligado com a ativação da MPK, que é a proteína quinase ativada por AMP. O que isso tem a ver com o meu organismo, Elisaldo? Tem tudo a ver, olha para cá. Quando você tem essa descida de ATP, ADP e aumento do MP, nessa relação aqui, né, baixo ATP, ou seja, você está gastando energia com o exercício, a MPK ela vai ativar o metabolismo da glicose, aumentando a captação de glicose, aumentando a quebra da glicose, diminuindo a gliconeogênese, que é a formação de nova glicose que acontece lá no fígado, e diminuindo a glicogênese, né? Ou seja, a organização a guardar essa glicose na forma de glicogênio. E o mais bacana, vai mexer no metabolismo de lipídio também. Como? Vai aumentar a lipólise, ou seja, a quebra da lipólise, dos lipídios, a beta-oxidação, que também é quebra de lipídios, e a diminuição, olha isso, da lipogênese, ou seja, a formação de novos lipídios, isso vai diminuir, além de diminuir a biossíntese de colesterol e melhorar o metabolismo, né, da mitocôndria, que vai consumir essa gordura gerando energia.
Então, o que acontece? Se eu tenho um MPK baixo, entre outras coisas, além de eu guardar mais glicose, eu também vou aumentar os meus sinalizadores inflamatórios, posso aumentar a quantidade de gordura no fígado, que seria a esteatose hepática, eu vou aumentar a insulina, a resistência à insulina, e aumentar aqui, né, a organização da acumulação de macrófagos, ou seja, sinais inflamatórios. Olha isso aí. Então, o exercício ele vai gerar essa via aqui, vai fortalecer essa via, e isso vai ser legal para você diminuir a gordura. Olha que bacana. O grande problema é que nós somos hedônicos, né? Hedônico é a busca do prazer. A gente quer o prazer do alimento. Eu não vou comer apenas para matar a minha fome, eu vou comer para me alimentar, mas também tá gostoso, então eu acabo comendo mais. E aí nessa anedota aí do perigo desses alimentos. E aí o perigo desses alimentos vai ser o seguinte, né? Você aumenta a captação de glicose, você tem que aumentar a quantidade de insulina, isso gera uma cascata de reações. Desse lado que a gente vê a glicólise, né? A quebra da glicose. Porém, quando eu tenho muita glicose, eu gero muito piruvato. Esse piruvato ele tem que ser lançado dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs. Mas se eu tenho muito piruvato, ele vai rodando, né? Não vou falar de ciclo de Krebs hoje. Se vocês quiserem, né? É só pedir que eu faça uma aula só falando de ciclo de Krebs. O que acontece? Nas voltas, o citrato vai ser lançado fora novamente no citoplasma. E o citrato não pode ficar lá no citoplasma, vai ser convertido a acetilcoenzima A novamente. E aí a gente tem a gliconeogênese. A acetilcoenzima A vai fazer o encontro amoroso com a CC, com ácido graxo sintase e com SCD1. E aí você tem o que? Formação de gordura, ácido graxo, né? E aí você tem o que? A lipogênese, lipo de gordura e gênese de criação. Então você tem criação de gordura. Olha só que via, né? Que coisa. Então, o excesso de glicose vai ser transformado em gordura. Olha isso aí. E aí o que acontece, né? A ciência vem tentando entender isso e utilizando modelos, principalmente modelos animais com ratos. Então aqui a gente vê, né, rato controle, né, fêmea, rato controle macho. E o que é esse MSG? É glutamato monossódico fêmea, glutamato monossódico macho. E aí o que você tem aí? Esses ratos, né, lá no nascimento, eles recebem uma injeção subcutânea de glutamato monossódico, e esse glutamato monossódico vai gerar uma lesão hipotalâmica. Ele vai ter dificuldade em responder aos sinais anorexígenos, ou seja, de saciedade. Esse animal começa a comer demais. Resultado, olha aqui, ó. É lógico que eu fiz um resumo, né? O glutamato monossódico não faz apenas isso, são outros assuntos que a gente não vai entrar. Você vê a diferença de um animal fêmea normal para um animal, né, que tomou glutamato monossódico ali nos seus primeiros 5, 10 dias de vida. A mesma coisa o macho. Então, dessa maneira é possível mimetizar, ou seja, criar um ambiente semelhante ao ambiente do ser humano e assim poder estudar a situação da gordura. Então, muito se tem estudado acerca da obesidade. E aí você tem os caras que conseguem emagrecer de maneira cirúrgica, né, a redução do estômago, essas coisas todas, e os caras que conseguem melhorar a massa, né, muscular, emagrecer, diminuir a gordura com dieta e exercício, que seria o mais adequado. Lembrando, não adianta eu fazer um exercício levinho uma vez na semana, duas no máximo, se eu estou comendo pra caramba. Não vai resolver. Então eu preciso do equilíbrio entre atividade física e alimentação. E preciso de uma mudança, uma metanoia, uma mudança do entendimento, uma mudança da minha maneira de pensar para que eu possa chegar até lá. Eu preciso de estímulo. Bom, não, esse não é o mais adequado, né? Que é uma brincadeira, mas a gente precisa de estímulo, precisa de objetivos para que eu possa chegar lá. E a ciência vai falando sobre coisas interessantes. E a gente chega no nosso assunto, que é restrição calórica e jejum intermitente. Antes de eu seguir, eu preciso dizer para você, não vai ser o seu professor de educação física que vai dizer o que você deve ou não comer e como você deve ou não fazer um jejum intermitente. Quem vai falar isso é o seu nutricionista, né? Cada um no seu quadrado. O educador físico ele vai te orientar em atividade física mais adequada, atividade física segura. Agora, como você vai se alimentar, né? Que tipo de alimento você vai consumir, se você vai fazer um jejum intermitente, vai fazer apenas uma reeducação alimentar, uma restrição calórica, quem vai falar isso para você é o seu nutricionista.
Não podemos misturar os canais. Da mesma maneira que o nutricionista não pode, de forma alguma, prescrever atividade física, o educador físico não pode, de forma alguma, prescrever dieta, né? Cada macaco no seu galho. E o que você está fazendo aqui, Isabel? Estou falando o que a ciência traz para a gente. Começando agora com um artigo muito interessante publicado em 2017. Esse artigo ele trabalhou com macacos ressus, ou a macaca mulata, né? Macaco mulata, que são caras, né, geneticamente quase 100% iguais a nós. E aqui nesse estudo eles não fizeram jejum intermitente, fizeram o quê? Restrição calórica. Uma restrição na ordem de 20, 30% da alimentação. Enquanto um animal comia à vontade, outro animal tinha uma alimentação diminuída, restrita, então tinha uma restrição calórica. Esse estudo começou na década de 80, pessoal, e só foi publicado, o artigo ficou pronto e aceito em 2016 e só foi publicado em 2017. Então os caras ficaram aí na década de 80, 90, anos 2000, anos 2010 até, né, próximo a 2016, para que eles pudessem ter esses resultados. Então são resultados muito consistentes, apesar de não ter sido feito com humanos, foi feito com primatas, primatas não humanos, como são falados na ciência. E o que eles descobriram, né? Esse tempo de restrição calórica, e aqui você vai ver aqui na legenda o W, a Universidade de Wisconsin, e NIA é o Centro Nacional de Estudos da Idade, né? National, o que é mesmo? Bom, não vou lembrar agora. Eu sei que é um centro de estudo de envelhecimento. Olha só o que a galera encontrou. Câncer, uma diminuição dos casos de câncer para a galera que teve a restrição calórica, tanto na Universidade de Wisconsin quanto no NIA, no Instituto Nacional de Estudos do Envelhecimento. Apenas a Universidade de Wisconsin trabalhou com a resistência insulínica e observou uma diminuição muito, muito grande na galera que teve restrição calórica. Para desordens cardiovasculares, ambas as universidades estudaram, porém aqui houve uma inconsistência. Enquanto houve aqui uma diferença interessante, o pessoal da universidade, o Centro Nacional de Estudos do Envelhecimento não percebeu isso. E eles discutiram muito o que poderia ter havido, né? Um erro na organização do trabalho, um erro estatístico, enfim, eles não conseguiram responder. Né? Então aqui houve uma dificuldade de chegar a um denominador comum. E aqui, completando o que o pessoal fez na universidade, o pessoal do Instituto Nacional estudou aqui o diabetes. E houve também uma diminuição para o pessoal, os macacos que trabalharam, que viveram com uma restrição calórica. Então, a ciência demonstrando que é lógico que eles também tiveram diferença na composição corporal, né? Uma diferença significativa, mas o que chamou mais atenção é a longevidade desses animais, da restrição calórica, e um envelhecimento mais saudável. Outro estudo bastante bacana, né, foi esse estudo aqui, onde se observou o efeito do metabolismo da glicose do lipídio gerado pelo jejum intermitente. E aqui realmente tiveram resultados muito bacanas. Foi um estudo muito curto, né, de apenas 6 semanas, mas tiveram resultado bacana. Realmente houve uma melhoria do metabolismo da glicose, ou seja, diminuiu-se a glicose, a glicemia de jejum, que é essa glicemia que você busca controlar, né, em jejum para ver como é que está, se você é um pré-diabético, um diabético, etc. Melhorou também o metabolismo da gordura, dos lipídios. Então, o jejum intermitente aqui teve sim um resultado bem legal. Outro estudo bem bacana foi esse estudo aqui que observou os benefícios do jejum intermitente, da restrição calórica, sobre a saúde dos indivíduos. E eles contextualizaram demonstrando o seguinte: alterações no ciclo circadiano, o que é isso? É o sono, a organização do horário que você dorme. Gerando estresse, porque se você dorme mal você tem estresse, levando a elevados níveis de cortisol e aumentando o estresse oxidativo e a inflamação. A utilização, o consumo do cigarro, o tabagismo e o excesso do consumo de nutrientes corroboram aumentando o estresse oxidativo e a inflamação. O estresse oxidativo, pessoal, ele é muito interessante, especialmente no sistema cardiovascular. Por quê? O aumento dos radicais livres de oxigênio diminui a biodisponibilidade de óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás responsável pela vasodilatação.
Ou seja, né, os vasos que têm um estresse oxidativo presente, consequentemente eles vão ter inflamação e uma redução da biodisponibilidade de óxido nítrico. Isso vai prejudicar esses vasos, levando a doenças cardiovasculares, levando pela inflamação resistência à insulina e, obviamente, por ambos esses fatores, especialmente pelo excesso de nutrientes, um aumento da composição corporal. Então, o pessoal desse artigo, eles contextualizaram que não é só a má alimentação, outros fatores vão influenciar e vão prejudicar. Um outro artigo muito bacana, na verdade, uma revisão que estudou o efeito metabólico do jejum intermitente, né, da Peterson e da Sears, na verdade, né, são estudiosas muito feras. Você está observando que os artigos estão girando em torno de 2016, 2017. Foi o momento em que o jejum intermitente foi bastante estudado, especialmente, né, com animais. Mas o que ficou bacana desse artigo, né, fazendo um resumo aqui do que os caras estudaram? Eles mostraram que o jejum intermitente ele cria uma melhora na microbiota intestinal, tanto na sua atividade quanto na diversidade de bactérias presentes, melhorando a atividade dessa microbiota, sabendo que o intestino acaba sendo um segundo cérebro, na medida em que ele organiza o seu metabolismo. Né? Uma mudança no estilo de vida, né, com a dieta e com o sono. Vai mexer no ciclo circadiano. Ah, como assim, Exaldo? Simples. Você tem que fazer um jejum de 16 horas, por exemplo. É melhor você passar parte desse jejum dormindo. Então você usa o teu horário de sono. Ah, eu dormi 8 horas. Então faltam apenas 18, apenas 16 horas, apenas 8 horas, né, em vigília. Então isso facilita. Então você organiza o seu ciclo circadiano porque ele faz parte do seu controle de jejum intermitente. E aí o que acontece, né? Regulação metabólica diminui a inflamação, melhora a sensibilidade à insulina, né, devido à diminuição do consumo de nutrientes, e aumenta o metabolismo lipídico. E eles citaram uma melhoria dos hormônios sexuais. Né? Vou falar disso mais um pouco. E o que seria muito interessante para indivíduos obesos, com diabetes tipo 2, câncer e doenças cardiovasculares. Mas nem tudo são flores. Nem a ciência, e eu já falei isso para algumas pessoas, alguns amigos, né, alguns alunos, a ciência dificilmente ela é unânime. Se existe unanimidade na ciência, nos artigos que você está lendo, tem alguma coisa errada, você não está pesquisando direito. Não há consenso aqui que vai melhorar a organização dos hormônios sexuais. Simplesmente não há. Mas vamos à frente. Né? Esse artiguinho aqui, né, 2016, né, tem até brasileiros aqui no artigo, muito bacana esse artigo, né, onde você vê que o efeito de 8 semanas de restrição em tempo, ou seja, de jejum intermitente, 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação, no metabolismo basal, na força máxima, na composição corporal, nos marcadores de inflamação e de risco cardiovascular, em indivíduos, em homens treinados em treinamento de força. Então não pegou um sedentário. Então um artigo muito bacana, muito bem controlado, muito bem feito, muito bacana. E quais são os principais achados desse artigo? Vamos lá. Após 8 semanas, o grupo de jejum intermitente reduziu o percentual de gordura. 16,4% de perda de gordura em 8 semanas, em 2 meses, contra apenas 2,8% no grupo controle, que é o grupo que não fez jejum intermitente, obviamente. A massa muscular em ambos os grupos foi mantida, não houve mudança na massa muscular. Ambos os grupos apresentaram um ganho de força. Ué, Elisaldo, ganharam força, mas não aumentaram a massa muscular? Então, a ciência demonstra que em 4 a 8 semanas você pode ter até ganho de força, através dos ganhos neuronais, ou seja, aprendizado do treinamento. Mas a hipertrofia, modificações nas fibras musculares, segundo Fleck e Kramer, 2007, 2008 e por aí vai, esse ganho de força, né, essa hipertrofia, perdão, ela só vai acontecer a partir de 12 semanas. Então precisaria de mais 4 semanas aqui. E olha só, testosterona total, IGF-1, ou seja, fator de crescimento semelhante à insulina 1, e T3, hormônio da tireoide, estavam significativamente quando eu digo significativamente, galera, significantemente quer dizer que na estatística que isso foi apontado, tá bom? Não foi assim que eu achei que tá demais, não. A estatística que fez isso. Reduzidos no grupo jejum intermitente e mantidos no grupo controle. Opa, e acende a luz vermelha. Pera aí.
diminuiu a testosterona e o IGF, que são fatores tróficos, ou seja, hormônios que vão te ajudar na hipertrofia. T3, que vai mexer com o seu metabolismo. Então, se o T3 baixa, seu metabolismo também vai baixar. Estavam reduzidos no grupo de jejum intermitente e não mudaram no grupo controle com 8 semanas. Será que com 12, 16, 20 semanas isso pode estar igual ou pior? Não sei, não achei na literatura científica, mas já acende a luz vermelha. Vamos lá, glicemia e insulinemia, ou seja, a quantidade de insulina e de glicose no sangue reduzida no grupo jejum intermitente e mantida no grupo controle, e diminuição dos marcadores de inflamação para o grupo jejum intermitente e foi mantido no grupo controle. Ou seja, jejum intermitente bacana para redução de gordura, diminuição dos marcadores de inflamação, diminuição da glicemia e da insulinemia em jejum, mas não foi legal para hormônios. Opa! E aí a gente tem que tomar cuidado. E principalmente, né, em todos eles, mas especialmente aqui, porque seu metabolismo vai baixar, cara. Se o seu metabolismo baixa, você não vai reduzir essa gordura assim. Vai complicar. Né? Se a testosterona cai e IGF cai, você não vai manter massa muscular mais. Ela pode cair. Então aqui a gente extrapolando, se houvesse mais tempo, isso aqui se mantivesse, você poderia ter prejuízos aqui. Você poderia ter prejuízo no seu metabolismo. E aí você para de perder gordura. Então a gente tem que estar esperto com isso, tá? Seguindo à frente, né? Impacto do jejum intermitente sobre a saúde, né? Saúde e doença, processo de saúde e doença. Um artigo muito bacana, também de 2017, um artigo bem grande, inclusive, né? Fala principalmente de estudos animais e fala alguma coisa de estudos com humanos. E deixa muito claro, pessoal, que está faltando dados para estudo com humanos. Nós não temos muita coisa de estudos com humanos. Resumindo, quais foram os principais achados desse artigo? Como ele é um artigo de revisão, você vai ver que ele está citando outros artigos. Então aqui eu peguei, tinha vários, eu peguei 3 que eu achei os mais interessantes. No jejum intermitente apresentou redução equivalente de massa gorda e de massa muscular, ambos 20%. Ambas dietas forneceram 9 gramas de proteína em peso corporal, para tudo. O que você quer dizer com isso? Esse estudo, 2011, não teve exercício. Como não teve exercício, os caras não conseguiram manter massa muscular. Então eles perderam gordura, mas também perderam músculo. Perdeu peso? Perdeu, mas perdeu músculo. Isso não é legal. Né? A dieta de proteína foi baixa, mas perdeu. Vamos lá. O mesmo grupo voltou a fazer em 2013. E de novo ele encontrou perdas iguais de massa gorda e de massa muscular. Dessa vez, né, 30%. Por quê? Eles ficaram mais tempo em jejum. Perdeu na primeira 20%, agora perdeu 30% de gordura, mas também de massa muscular. Né? Num todo, tá, pessoal? Num todo. 30% aproximadamente. Com proteína padrão, aqui eles aumentaram para 1 grama. Não resolveu. A proteína não resolveu. E aí, lá em 2013, outro estudo, também revisado por eles, estudos subsequentes demonstraram o que você já sabe, que o exercício ajuda a manter, reter a massa muscular nos indivíduos submetidos ao jejum intermitente. Ah, isso aí que você concluiu agora, meu amigo, minha amiga. Exatamente isso. O jejum intermitente ele vai fazer você perder peso, mas você vai perder também músculo se você não se exercitar. Se você coloca o exercício, e aí vamos pensar no treinamento de força, na musculação, você pode pensar em ginástica localizada, em treinamento funcional, não é pecado, não tem problema. Esses exercícios eles podem manter a massa muscular. Ah, eu quero perder gordura e aumentar a massa muscular. Aí você vai ter que conversar com o seu nutricionista, porque você vai sim ter que fazer, você vai ter que bater um bom papo com o seu nutricionista, com o seu educador físico, seu treinador personalizado, e esses dois vão ter que conversar. Enquanto o nutricionista deve provavelmente aumentar a sua oferta de proteína, o seu treinador vai aumentar a sua intensidade, vai mexer na intensidade no volume do seu exercício para você ganhar massa muscular. Se o bate-papo é só perder peso e você não se importa de perder massa muscular, tudo bem. Eu não te aconselho. O legal é, no mínimo, manter os músculos que você tem. De preferência até ganhar um pouco. Mas se você não quer ganhar nada, você só quer perder peso, pensa no exercício ali. Então conversa com um bom profissional de educação física e com um bom nutricionista. E que as coisas não se misturem. O educador físico não pode prescrever dieta e o nutricionista não pode prescrever exercício.
Mas aqui com esses artigos a gente percebe que jejum intermitente é legal. Mas com 8 semanas a gente já teve diminuição da testosterona, do IGF e do T3. Isso também pode ser, especialmente o T3, o quê? Aquilo que eu até comentei com a Flávia na nossa aula, talvez ela, se ela estiver assistindo essa aula, ela vai lembrar. O corpo se adapta ao que você dá para ele. Então, se ocorre uma escassez de nutrientes por conta de um jejum, o que vai acontecer? Ele tende a baixar o metabolismo para se adaptar a essa situação sem perder as reservas. Lembra? A gordura que está aí no abdômen, que está aí no culote, nos pneuzinhos, para você ela é incômoda. O seu organismo entende que isso é reserva de energia e ele vai tentar manter. Então, uma das maneiras de fazer isso, quando você está comendo menos, né, com restrição, e aí a diferença, gente, olha só, restrição calórica, você diminui as calorias, mas não deixa de comer. Jejum intermitente, você passa por momentos de jejum, tá ok? Então isso aí pode disparar um mecanismo, isso vai depender de uma série de fatores, da sua idade, do seu sexo, se você é treinado ou não, da sua genética e por aí vai. Mas pode disparar um mecanismo de quê? De sobrevivência. Vamos baixar o metabolismo porque existe escassez de nutrientes. Lembrando, galera, quem vai dizer o tempo que você vai fazer de jejum intermitente, quanto tempo você vai fazer? Você vai fazer 8 horas de jejum intermitente numa semana, vai fazer 20 horas numa semana, vai fazer durante 3, 4, 6 semanas. Quem vai dizer isso é o nutricionista. É o único profissional que está preparado para isso. Ok? Tudo bem, tá aí? Então vamos lá. Então você já sabia, e eu estou aqui só reforçando. Jejum intermitente, sim, sim, não, não também, talvez, talvez, ou o melhor é o quê? Depende de quê? Do seu objetivo, do que o seu nutricionista acha mais adequado para você, da sua idade, do seu sexo, da sua genética e por aí vai, do seu estilo de vida. Então, galera, é uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, com a quantidade correta de proteína, de carboidrato, de diversos outros nutrientes, como é o caso dos micronutrientes, e exercício. Não tem receita fácil para emagrecer, não tem receita fácil para ganhar massa muscular. Tem disciplina e trabalho duro. Tá bom, meus amigos? Então, é o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os artigos que eu citei, ou eles estão no rodapé, como foi nos primeiros slides, ou eles são a capa do slide, né? Aparece ali o nome do artigo, o ano do artigo. Então, você pode pegar esses artigos para ler. Se você tiver dúvida, quiser me perguntar também, eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço e lembre-se, bom nutricionista para uma boa dieta, um bom treinador para um bom exercício, ok? E hoje a gente tem a facilidade, você pode fazer isso online. Tanto seu nutricionista pode ser online, quanto seu educador físico pode ser online, desde que você seja uma pessoa disciplinada, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, obrigado por ter assistido. Vamos lá, curte, compartilha, dá um likezinho aí e vamos para frente. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.